gente tem falado aos domingos sobre o reino de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a manifestação do reino. E eu quero te pedir de presente, não se distraia. Não se distraia, evite levantar. Evite conversar. É tão bom realmente ver os irmãos, estar junto, dar um abraço forte, apertado, é tão gostoso. Mas eu quero realmente pedir que a gente permita nessa hora que haja uma atmosfera aqui da presença de Deus. Que haja, obrigado, William, que haja um mover especial de Deus nessa manhã nas nossas vidas. Para isso é necessário olhar somente para Jesus. Eu sei que Deus quer fazer coisas tremendas hoje aqui. Eu sei, Ele já começou a fazer em mim. A sensação que eu estou tendo aqui agora é que eu não estou me contendo. Porque uma das coisas mais lindas que nós cristãos podemos experimentar, na verdade, é a presença de Deus em nós. E a manifestação do reino é essa. Olha só que coisa interessante. Há muitos anos, lá no passado, Deus usou homens e mulheres para trazer uma mensagem profética apontando que um dia haveria de nascer, se manifestar no meio do povo de Israel, o Messias, o Salvador. Ele seria o Redentor de toda a humanidade, não somente daquele povo de Israel. Deus fez coisas tremendas a respeito de uma mensagem profética de que num determinado ponto da história da humanidade o Messias viria. Alguns profetas disseram que ele de fato viria para anunciar o reino de Deus. Outros disseram também que ele nasceria do ventre de uma virgem. Outros disseram que ele nasceria numa manjedoura. Outros apontaram para a cidade onde ele nasceria, Belém. Outros disseram que ele viveria os primeiros anos da sua vida em Nazaré. Alguns disseram que ele seria pendurado no madeiro. Outros disseram que ele ressuscitaria ao terceiro dia, após a sua morte na cruz. Então o grande lance, queridos, que nós temos que perceber nessa manhã é que a manifestação do reino é alguma coisa que começou há muito tempo atrás, que ficou bem configurado na cruz do Calvário, mas que hoje se manifesta a nós, permite uma acessibilidade a cada um de nós. Sim, cada um de nós, como membros do corpo de Jesus na terra, como membros do corpo de Cristo, como igreja de Jesus, nós podemos entrar e viver nesse reino em sua plenitude. Daí que Deus chama um homem, depois de 400 anos sem haver profetizado mais, Deus chama um homem chamado João Batista, que pregava à margem do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é o mesmo reino de Deus. Ele estava dizendo que haveria de nascer da virgem, que havia sido profetizado há muito tempo, um menino. E como disse o profeta Isaías, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz. A Bíblia fala em outro ponto que ele é o Emanuel, o Deus conosco, aleluia. E alguns poucos homens viram isso, após João ter declarado que ele viria. Jesus foi batizado ao Rio Jordão,
a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele, uma voz do Pai sobre o firmamento, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria ou prazer. Num dado momento, a voz disse a ele ouvir. E esse reino se manifestou a nós. Esse reino vem se manifestando a nós, a partir da pregação de Jesus. E eu quero compartilhar com você esse texto que está em primeira carta geral do apóstolo João, capítulo 3, versículos de 4 a 10. 1 de João, capítulo 3, versículo de 4 a 10. João era um pastor de igreja. João foi alguém que andou com Jesus no seu ministério terreno. João estava na crucificação, onde Jesus foi morto. João estava reunido também quando Jesus ressuscitou. Ele e Pedro correram ao túmulo e puderam ter a grata surpresa de que ele, o Messias, já não estava mais preso a um túmulo, havia ressuscitado. João estava junto de Pedro. Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus aparece e diz: vem, vê e crê. E aí aqui agora já pastoreando uma igreja, ou quem sabe cuidando de um corpo de igrejas, ele faz uma declaração solene sobre a vida pecaminosa do homem, e faz uma advertência de que é necessário viver esse reino com plenitude, com intensidade, para que o pecado seja extirpado da nossa vida, para que a gente possa então entender o que de fato é reino. E aí a palavra de Deus diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu gosto do verso 8, quando João diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Queridos, o tema é um tema extenso, a gente não tem nem tempo para falar sobre isso, mas assim, é certo que é um tema que atrai, é certo que é um tema que impacta a nossa vida, é certo que é um tema que traz um alerta a cada um de nós cristãos que vivemos nesse século presente. O termo reino de Deus é um termo que originou-se lá no primeiro século. Logo após a ressurreição do Senhor, homens e mulheres saíram pelo mundo pregando o evangelho. Interessante que no segundo século, alguns pais da igreja, eles definiram que o reino de Deus de fato já tinha sido inaugurado no nosso meio. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus ele se manifesta dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque está inaugurado no meio de vocês o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele veio por uma proclamação, por uma pregação do próprio Verbo encarnado, Jesus, o Filho de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então essa manifestação do reino, e o termo grego é basiletou theos, que significa reino vivo, reino eterno, é um termo usado até na medicina do passado, para falar que alguma coisa estava se tornando aparente, ou seja, uma ferida, alguma coisa que se coloca em relevo, tornar aparente, aparecer, transparecer, tornar claro. Então o reino de Deus, nessa inauguração do testemunho do próprio Senhor Jesus, pregando, ensinando, curando e libertando, Ele traz exatamente essa manifestação a cada uma daquelas pessoas que andavam naquela época, que viviam naquela época, que andavam com o Senhor Jesus. E aí uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando Jesus começa a ensinar, a pregar, Ele começa a conquistar esse reino. E a conquista desse reino se dá primeiro pela derrota do diabo. Segundo, pela manifestação da justiça de Deus na vida de todo aquele que crê no Senhor. Terceiro, gerando uma expectativa de que num tempo futuro esse reino será consolidado. Por isso João teve a ousadia e a habilidade de nos deixar escrito o Apocalipse, para que eu e você nutramos no nosso coração a expectativa da volta de Jesus. Mas para haver a expectativa da volta de Jesus na nossa vida, no nosso coração, é necessário que a manifestação desse reino seja algo real na nossa vida. E aí o apóstolo João disse o seguinte: quem é de Deus não vive pecando. Quem é de Deus entende que o Filho de Deus se manifestou para destruir, para destronar, para derrotar as obras do diabo. Então o que Deus está nos chamando hoje, quando alguém sobe ao púlpito para pregar, para proclamar as boas novas, é que a gente deve se arrepender, porque esse reino já foi inaugurado no nosso meio. O apóstolo disse: aquele que é de Deus não vive pecando. O pecado, ele não encontra mais ocasião na nossa vida. Sabe, a proclamação de Jesus, e a palavra para essa proclamação no grego é querigma, fala exatamente de falar abertamente a todas as pessoas. Sabe, uma das coisas que mais Deus espera nos dias de hoje para a manifestação desse reino é que de fato eu e você aprendamos a falar abertamente aquilo que está no nosso coração. Sabe, você tem engolido palavras, você tem engolido sentimentos, sabe, as suas emoções têm sido bloqueadas porque você tem medo de ser ousado, de extravagar e de extravasar e de botar para fora de uma forma avassaladora o que está dentro de você. Manifestação, a palavra grega é phanerosis, significa aparecer, significa tornar claro, colocar em relevo, deixar vir à luz. Agora veja só, não adianta a gente estar reunido aqui com esse povo lindo, ministrando essa palavra, e se a gente sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. É necessário que haja radicalmente uma mudança em nós. É necessário permitir, abrir, promover uma abertura no nosso coração, escancarar, quem sabe, o nosso coração, para que Deus possa mexer com a gente. Sabe, talvez Deus vá mudar radicalmente a sua vida, os seus negócios, o seu comportamento, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de falar, a sua maneira de escutar, não sei, Deus sabe. Mas a palavra manifestação é exatamente um olhar atencioso de Deus para cada um dos seus filhos. Por isso, Deus tem uma promessa que foi feita lá atrás, através dos profetas, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
Por isso eu quero te dizer, hoje Deus está com os olhos bem abertos e atentos a toda a nossa vida. Deus está olhando para mim e para você com atenção especial, meu irmão. Sabe, minha irmã, você que às vezes acha que Deus não pode te usar, eu quero te dizer a você mesmo que Ele quer usar e poderosamente. Deus quer te usar para profetizar, Deus quer te usar para falar em línguas, para interpretar, Deus quer te usar para ter visão, Deus quer te usar para curar, Deus quer te usar para orar pela tua família, pela tua parentela, pela tua descendência, pelo teu chefe, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus empregados. Deus quer te usar para orar pelos seus pacientes. Deus quer te usar. Sabe, uma ferida só brota para que haja cura. O câncer pode até levar pessoas para o túmulo, mas as feridas feitas por Deus, na verdade, elas são postas na vida de um crente, na vida de um filho de Deus, exatamente porque Deus deseja curar. E a manifestação desse reino, ela deve permitir que os dons venham com uma visitação poderosa a nós. A manifestação desse reino deve gerar em nós um espaço ideal para o dom se manifestar. Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer que eu e você sejamos hoje, de uma forma muito poderosa, transformados em malucos, em doidos, em loucos. Ninguém vai entender o que vai acontecer com a sua vida, mas Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Eu disse, a manifestação, a faneroses, é um olhar atencioso de Deus para a vida do crente. Então, se eu e você cremos no Senhor, nós devemos viver nesse sopro de Deus, nesse sopro do Espírito de Deus, que nos leva aonde Ele quer, que faz com que a gente fale as palavras dEle, que as nossas pisaduras sejam pisaduras dEle, no caminho dEle, na proclamação dessa verdade eterna chamada Evangelho, que pode salvar o homem todo e também salvar todo o homem. E para isso Deus manifestou o Filho para desfazer a obra do diabo. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, para de ficar dando uma de coitadinha, dizendo que Deus não pode te usar, porque é você mesmo que Ele quer usar. Se Deus quiser fazer você andar sobre águas, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer você orar e um monte sair de um lugar e transportar-se para o outro lado, Ele vai fazer. Essa palavra reino no Evangelho de Mateus aparece por cerca de 100 vezes. Todas elas a partir de uma pregação do Senhor. Arrependei-vos, porque chegou o reino. Chegou o reino. E aí Deus espera que a gente também tenha essa atuação querigmática de pregar, de proclamar, porque Ele deseja nos usar. E para Ele nos usar, Ele vai ter que nos ensinar. Deixa eu contar uma coisa aqui. Heidi Baker, que é uma pastora tremendamente usada pelo Senhor, que de vez em quando está aqui no Brasil, ela vive debaixo dessa manifestação. Deixa eu explicar. Isso não é nenhuma loucura, e isso é acessível a todo filho e filha de Deus. Por quê? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: mas a manifestação dos dons, faneroses, manifestação dos dons, é dada a cada um de quem? Cada um de nós. Deus está falando com você, comigo, e Ele diz assim: para aquilo que for útil ou proveitoso. Então viver nessa manifestação é viver nesse sopro de Deus,
que faz com que a vida dele esteja na nossa vida. Sabe o que é a manifestação do reino? É céu na terra. A manifestação do reino é os pés estarem aqui, mas a cabeça está no céu, na grande expectativa escatológica, esperançosa, de que Deus virá um dia e nos levará à eternidade, ao céu. É interessante a gente estar dentro desse mover, debaixo desse mover. E para isso é necessário às vezes abrir mão das coisas. Na verdade, é necessário abrir mão de muitas coisas. Mas eu vinha falando aqui de Heidi Baker, uma pastora usada por Deus tremendamente, que vive debaixo dessa manifestação, dessa cobertura do Espírito Santo. E aí é interessante, porque o crente que vive debaixo dessa manifestação, dessa faneiroses, ele muitas vezes é interpretado como louco. Por exemplo, ela, há uns anos, ouviu num período de oração Deus falar assim: vai lá para Singapura. Aí ela chama o marido dela, estavam morando numa casa confortável, com todo conforto, e ela diz: meu bem, Deus está falando para a gente mudar para Singapura. O marido dela espantou e falou: o quê? Singapura? O que a gente tem a ver com Singapura? E aí ela ainda falou mais: Deus falou para mim que a gente tem que ir morar, lá tem prédios com estrangeiros, né? Então são chamadas favelas ou comunidades verticais. E aí ela disse o seguinte: olha, Deus me mostrou um prédio com muita gente, muito estrangeiro, gente de todas as raças, de todas as etnias, e a gente morando num daqueles apartamentos. E aí o marido dela, depois de oferecer resistência, disse: tudo bem, bora. Chegou lá, ele não entendeu nada, mas ela orou por gente da Índia, né, daquelas regiões da Ásia, do Vietnã. Ela orou por gente do Japão, por gente da China, por gente da América Latina, por gente de tudo que é jeito. E Deus usou ela o quê? No ministério de cura. Agora deixa eu te dizer uma coisa: aquele que está disposto a ser usado por Deus nessa proclamação do Evangelho também tem que estar com o coração aberto para ser ensinado. E eu quero te dizer uma coisa: todo ensino que vem de Deus é bom. Diga comigo: todo aquele que é ensinado por Deus prospera. Diga comigo: todo ensino que vem de Deus é bom. Ela ficou 5 anos vivendo numa favela vertical em Singapura, ela com o marido. Aí ela esteve aqui no Brasil e deu o testemunho seguinte: gente, Deus me usou muito lá, mas sobretudo Ele queria me ensinar. E aí alguém perguntou: mas o que Deus te ensinou lá? Ela disse: os 5 anos que eu vivi lá, eu aprendi a falar 5 idiomas. Porque ela conviveu com gente de tudo que é canto do mundo. Deus tem sempre um propósito para nós. Tudo que vem de Deus para nós é bom. Tudo que vem de Deus para nós tem um propósito. E aí é interessante isso, porque quando você assume a proclamação dentro da manifestação do reino, em seguida o que você passa a fazer? Testemunhar. Por isso aqui a gente tem vários irmãos e irmãs que dão testemunho daquilo que Deus começou e está fazendo ainda nas suas vidas, E aí, essa questão de testemunhar, que a palavra grega é martíria, na verdade, daí veio martírio, mártir. Mas é interessante a gente entender que ser um mártir não se trata de morrer por uma causa, se trata de viver por ela. Sabe, a cruz não deteve Jesus. Ele foi um mártir que não ficou preso na cruz. Por quê? Porque ele não morreu por uma causa, ele viveu por aquela causa. E aí, em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então, quando a gente busca esse reino de Deus, quando a gente busca o reino dos céus, quando a gente atrai com a nossa vida de devoção, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de jejum, o que acontece? Esse reino se manifesta a nós, e aí o que a gente faz? A gente é impulsionado a testemunhar. Por isso às vezes eu escuto assim: pastor, você tem que ouvir o testemunho do irmão fulano de tal. Por isso você tem que ouvir o testemunho da irmã fulana de tal. Por quê? Porque são testemunhos poderosos de pessoas que decidiram buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer outra coisa. A Bíblia fala de um testemunho maravilhoso, que é o testemunho do apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Paulo estava diante de um grande rei, e ele decidiu dar testemunho. Pode projetar, Brenda, por favor, Atos capítulo 26, versículos 19 a 23. Olha só, Paulo é chamado à presença do rei, para dar o quê? O seu testemunho. E aí ele diz assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei, ou seja, testemunhei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. O que Paulo estava dizendo? Até o dia de hoje, ainda hoje eu dou o quê? Testemunho. Terceira observação, que é a manifestação do reino, é a questão do serviço. A alegria de servir ao reino, a alegria de servir a igreja e o reino. A igreja vive dentro desse reino, que tem um rei soberano. A igreja e o reino, muitas vezes, dentro da teologia, são comparados de forma paralela, como se fossem a mesma coisa, embora sejam distintas, porque a igreja está dentro, inserida no reino. Agora olha só, o serviço é uma das coisas mais lindas, e aí é que eu quero dizer, sabe, eu como pastor da igreja Adão, preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, a gente conta muito com você, porque você está aqui com a gente no discipulado a um, você está aqui com a gente na célula, você está com a gente no culto de celebração, mas a gente precisa muito que você se envolva no serviço, a gente precisa muito que você se doe, a gente precisa muito que você se envolva com as boas obras, a gente precisa muito que você seja um mártir, que você viva por uma causa. Sabe, a gente precisa muito de você, a gente precisa muito que você se doe, que você se entregue, que você se lance, que você sinalize: ei, eu estou aqui, eu quero contribuir de alguma forma, eu quero ajudar de alguma forma, eu tenho sido abençoadíssimo, então eu quero doar também, eu quero entregar, eu quero dar. O apóstolo Pedro e João foram presos por pregar a palavra, ficaram com eles um tempo, depois soltaram eles, e eles continuaram pregando, e Pedro estava numa região, e aí é interessante que mandaram chamar ele, porque a Bíblia diz que havia uma discípula. Discípulo é aquele que está disposto a servir, aprende para doar, aprende para servir. E a Bíblia fala que essa discípula, ela ficou doente,
e morreu. Mas a Bíblia diz que ela fazia uma obra tremenda com as mulheres da região onde ela vivia. Ela tinha um coração doador, um coração de serva, um coração de ensinar, disposto a transmitir aquilo que ela havia aprendido a outros. E a Bíblia diz que ela morreu. Chamaram Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai te usar até para ressuscitar morto, meu irmão. Sabe, eu não sei se você está entendendo isso, mas Deus pode te usar para ressuscitar morto. Pastor, mas será que Deus pode me usar? Eu quero te dizer, eu estou olhando para você. Deus quer te usar. E Deus quer te usar como nunca jamais te usou até aqui. É necessário que você se envolva nessa nuvem da manifestação do reino. Que você bata no peito se arrependendo dos seus pecados e diz: Deus, tudo bem. Eu não me pertenço mais a mim mesmo. Eu me lanço em seus braços. Sabe, não é possível que essa história pertença somente ao apóstolo Pedro. Não é possível. Essa história é minha e sua, meu irmão. A história de proclamar o reino, de testemunhar, de ser usado por Deus, é a minha e a sua história. E essas histórias estão sendo escritas pelo próprio dedo dele. Sabe, se solte, se desprenda dessas amarras, solte esses grilhões que prendem suas mãos. Quantas vezes, gente, as coisas pequenas têm nos afastado tanto de Deus. Quantas vezes a gente tem se prendido a coisas tão insignificantes e deixa de ser contagiado pela nuvem da glória da presença de Deus. A gente não permite que essa faneirose faça parte constante da nossa existência. A gente está preocupado com dinheiro, com comida, com carro, com casa, com um monte de coisa. Você pode vir comigo? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 32 até o 41. Pedro vivia debaixo dessa manifestação. Pedro era um cara diferenciado na sua geração. Tinha seus defeitos, mas depois de ter o seu coração totalmente convertido ao Senhor, ele teve a oportunidade de viver debaixo dessa manifestação, de não se pertencer mais a ele mesmo, e de não se julgar nem sequer ser digno de morrer como seu Senhor, porque a história da igreja diz que Pedro, quando foi crucificado, ele disse: eu não quero que me crucifiquem de cabeça para cima, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Mas esse cara, Pedro, a Bíblia atesta sobre a vida e ministério dele, que viveu debaixo dessa manifestação, dizendo o seguinte: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele passou por onde, gente? Por toda parte. Saiu do comodismo, se entregou, se lançou, estava vivendo debaixo dessa faneirose, dessa manifestação, onde o vento do Espírito leva para onde quer, faz o que bem entender. Veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era
paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzido se diz Dorcas, ou seja, a tradução tanto de Dorcas quanto de Tabita, para nós na língua portuguesa é uma só: gazela. Eu não sei se você já viu uma gazela, mas a gazela tem doçura no andar, doçura no olhar, na forma de correr, no campo. Essa era Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado-a, a depositaram no quarto alto, ou seja, para o velório, para o funeral. E como Lida era perto de Jope, eu tive nessa cidade, Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Será que você estaria disposto a viver isso? Será que se alguém te chama à meia-noite, será que alguém te chama na hora que você tem que cobrir um cheque? Será que alguém que te chama na hora que você está lá fazendo uma movimentação financeira em ações? Será que alguém que te chama, que te solicita na hora que você está fazendo um excelente negócio, você larga tudo para prestar esse atendimento, esse serviço? Pode voltar só um pouquinho. Rogaram-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Vamos lá. E levantando-se Pedro imediatamente, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Tabita ou Dorcas tinha prazer em servir, ministrava as viúvas, abençoava muita gente, se doava, investia tempo para fazer com que as outras pessoas pudessem crescer. Evangelho não é só reter aquilo que a gente recebe, é se doar para permitir que o outro também cresça como nós. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Quem vive debaixo dessa fanerosa está sempre pronto a ser usado por Deus. Passou na casa de Enéas, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, pronto, a enfermidade estancou. É levado, é chamado rapidamente, vai à casa de Tabita ou Dorcas, orou sobre ela, deu a mão a ela, e ela levantou. Está disposto a isso? Está disposto a ser usado? Brenda, pode projetar, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Bora
Bora fazer o seguinte, Brenda, vou mudar aqui o script. 1 Coríntios 12, 4 em diante. Voltar mais um pouquinho, Brenda. 1 Coríntios 12, 1. Olha só. Ensino do apóstolo Paulo sobre a manifestação dos dons que estão dentro do reino. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Coisa linda. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus está falando com você. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Eu disse no início, o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, é um olhar atencioso de Deus sobre cada um de nós. Ele dá o quê? Particularmente, individualmente a cada um como Ele quer. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Se lançar.